Bom, pessoas, boa tarde. Essa aula do 9º ano, correção da tarefa do dia 17 de abril, tá certo? Vamos começar do livro Menino no Alto da Montanha, tá certo? Primeira questão que eu passei para vocês foi, eu pedi para vocês comentarem sobre a família do Pierrot. Como que era a família do Pierrot? Como que era formada a família do Pierrot? Quem vai responder para nós? Eu posso ler? Falar? Pode, Natália, vamos lá. Sua mãe chamava Emily, o seu pai lutava na guerra. Sua mãe era francesa e seu pai era europeu. E ele se chamava Wilhelm Fischer, que é difícil falar, né? E seu pai bebia para esquecer o que tinha acontecido na guerra. Isso. Mais alguma coisa? Não. Eu posso falar? Beleza. Deixa eu só completar aqui. Obrigada, Natália. Pode desligar o microfone. O pai era alemão, tá? O pai do Pierrot era alemão. Alguém pediu para completar? Pode. Eu. Emily, mãe de Pierrot, quase não falava sobre o marido, Wilhelm Fischer. Tinha ido embora de Paris 3 anos antes, alguns meses após o aniversário de 4 anos do filho. Pierrot se lembrava dele como um homem alto que imitava os sons de cavalo enquanto o carregava nos ombros largos pela rua. Ele ensinou alemão para o filho para que nunca se esquecesse de sua origem e o ensinou a tocar músicas simples no piano. O pai de Pierrot tinha uma irmã, mas ele não a conhecia. Ótimo. Completou a resposta da Natália. Alguém tem mais algum detalhe que não foi falado? O pai de Pierrot trabalhava em um restaurante e tinha uma remuneração muito pouca. Isso. Que e mais? Quase todas as noites ele tinha pesadelos, só que ele dizia que eram lembranças da guerra e isso apavorava ele. Então, ele descia para a cozinha, bebia um vinho e Pierrot sempre ia lá e jogava a garrafa fora. E até que um dia ele se machucou com isso e o pai dele, como triste, se sentiu culpado com aquilo. Uhum. Ok, isso mesmo. Aí vamos completar. Mas alguém ou mais algum detalhe para falar? E o dia que ele foi embora? Eu falei também que depois que o pai dele e a mãe dele morreu, a sua família tinha se tornado orfanato, até só te tirar de lá. Tá certo. Uhum. Aí você foi um pouquinho além. Ninguém falou sobre o dia que ele foi embora. Alguém falou que ele foi embora, né? Mas aí a gente tem aquele conflito familiar, pode? Ele foi embora porque... Peraí, Pode falar. Não, porque pode deixar naquele dia ele tinha bebido e a mãe dele, do Pierrot, foi tentar ajudar ele para ele largar aquele vício dele. Só que ele estava tão agressivo que ele acabou batendo na mãe do Pierrot e fugiu. Isso. E aí, depois disso, nunca mais ninguém viu ninguém assim, né? A família, nem o Pierrot nem a mãe viram o pai mais, né? E aí tiveram uma notícia dele, a última notícia que tiveram dele foi o quê? Que ele tinha morrido? Isso, como que ele morreu? No trem lá, que ele se jogou, se bateu, né, no trem, e o trem passou por cima dele. Isso, o Cesarolo falou que ele foi atropelado por um trem, isso mesmo, Cesarolo. Mas diz que ele se jogou, né? Diz que ele caiu debaixo de um trem, então a gente não sabe se jogou... Que bem na frente do livro, quando o Pierrot... Ou se ele tropeçou na borda lá e caiu. Estava conversando... Eu não lembro, mas vai ser que eu li com o homem lá do trem e tal. Aí ele falou, vem pra cá, senão o trem passa em você. Aí ele lembrou que o pai dele tinha morrido desse jeito. Isso, exatamente. Muito bem. Bom, então falamos tudo sobre... Viu quantas linhas que deu aí? Deu mais de 20, gente. Juntando, todas as respostas são complementares. Nenhuma sozinha está totalmente correta. Juntando isso aí tudo é a resposta. Tá bom? Não, até lembrar de tudo, né? Tem que lembrar de tudo. É a família dele, tudo que envolve a família dele. Vamos lá.
Questão Ah, 2. vou ter que Aí a refazer a memória tarefa. tem que ser só. Cara, aí eu vou ter que ler o livro e fazer a tarefa. Uai, mas a intenção é essa. A tarefa é para isso. É para você ler Não, e... então a tarefa Você faz a eu já tarefa, você lê li, das partes. aí eu ia falar Peraí, resumidamente. segura aí que o Vinícius está falando. Ele sempre traz uma pergunta inteligente. Vinícius, a morte da mãe do Pierrot é importante também, tá? Porque a gente acabou falando só do pai. Então, Vinícius, abre o microfone aí e fala para nós, fazendo favor. Fala aí. Vinícius? Ah, não, Vinícius é tímido, gente. Quem vai falar para nós, então? Porque o Vinícius é muito tímido. Quem consegue falar da morte da mãe do Pierrot? Pode, Amanda. O Vinícius passou para você. Ele disse que você pode ir. Depois que o pai dele foi embora e morreu, ele ficou só com a mãe. Só que em determinado momento ela começou a se sentir muito mal e a tossir muito. E nessas vezes que ela tossia, tipo, saía sangue da boca dela. Até que um dia, se eu me lembro bem, foi no aniversário dela, a Madame Brossen e o Axel foi na casa, no apartamento deles, né, desejar felicidades por causa do aniversário. E ela começou a tossir muito e, tipo, mandou eles irem embora. E depois ela foi levada para o hospital e a morte dela, assim, foi muito rápida em contexto da narrativa. Não contou muitos detalhes, mas depois, mais pra frente, fala que foi tuberculose. Na hora que eu tava lendo, eu pensei que era outra coisa, mas depois relata que foi tuberculose. Acho que é a Beatrix que diz. Isso, são sintomas clássicos de tuberculose, né? Quando a pessoa tosse, sai sangue. E aí, logo quem já teve contato com alguma outra leitura a esse respeito, já desconfia. Então, ela acabou ficando tuberculosa e morreu. Parece que não demorou muito, parece que foi algo assim, mais ou menos rápido, coisa de 1 ano e tal. Umas semanas. Oi? Acho que foi em torno de algumas semanas depois. Depois que ela começou a apresentar. Porque É que ela começou. ela teve 2 episódios, né? Ela teve um episódio que aconteceu, aí passou um tempo, e depois ela teve o segundo episódio, quando ela passou muito mal, e daí ela não saiu do hospital mais, né? Ok, beleza. Falamos então da mãe, do pai, do Pierrot, falamos dele também. Bom, agora a questão 2. Explique a frase a seguir com base na narrativa do livro. O pai de Pierrot Fischer não morreu na guerra, na Grande Guerra, mas sua mãe Emily costumava dizer que a guerra o matara. Quem vai comentar para nós? Eu posso falar? Eu. Deixa o Marcelo, Natália. Aí você complementa, tá bom? Obrigada. Vai, Marcelo. Essa frase queria expressar que o pai de Pierrot não foi morto na guerra, mas a guerra o matara como ser humano, pois restou muitas lembranças ruins e sequelas psicológicas. A guerra o transformou em outra pessoa. Isso, muito bem. Natália, quer completar? Eu vou falar assim, ó. O que o pai de Pierrot via na guerra o traumatizava e deixava ele se sentir ocupado com a perda da guerra. Assim, ele não morreu na guerra, mas a guerra o matou. Isso aí. Vai, Dani, posso falar um pouco? vai, Andressa. Tipo assim, eu ainda não fiz a tarefa, mas eu sei porque eu li, né? Assim, a mãe dele falava que ele tinha morrido na guerra porque ele viu muita coisa na guerra, né? Viu muita gente morrer, aconteceu muita coisa lá e que ele viu. Ele perdeu muitos... As pessoas que estavam lutando lá na guerra, né? E depois que ele voltou, ele estava muito estranho, muito seco e começou a beber e essas coisas. Exato. Ele ficou muito violento, muito agressivo, e ele ficou extremamente traumatizado, porque ele não só viu muita coisa, ele fez também. Porque na guerra você só não vê morrer, você mata também. E mata sem nem ver quem está matando, porque são 2 lados, né?
Então, você tem um lado e tem o outro. Se você não matar, você morre. Se ele voltou vivo, você entende o quê? Que ele matou um montão de gente, né? E isso não é bom. Para quem não tem essa índole, para quem não tem uma índole de matar, uma índole sanguinária, matar outro ser humano é uma violência a si próprio. Mas a guerra não tem... não escolhe quem que vai matar. Ela simplesmente vai lá, né? Há um comandante, enfim, as Forças Armadas recrutam aquelas pessoas e você é obrigado a matar, acabou, né? Diga, Felipe. Oi? Seu microfone ficou ligado. Você quer falar alguma coisa? Ok. Não. Tá certo. Então, foi isso. Então, o pai dele ficou, né, muito traumatizado pelas coisas que ele fez, que ele não se orgulhava, que ele falou para o Pierrot, e pelas coisas que ele tinha visto também, né? Muitas pessoas, a violência da guerra, ele ficou marcado, né, pela crueldade do que ele vivenciou, certo? Essa resposta dava para dar em 3, 4 linhas. Vamos lá. Sim, essa foi a única que... Que foi pouquinho, né? Questão 3. Pierrot tinha um amigo. Fale sobre esse amigo e sobre o relacionamento entre eles. Quem vai falar para nós? Vamos lá. Amanda se manifestou. Vilma, que não é Vilma. Certeza. Posso falar, Dani? Vai, Amanda. Depois eu quero falar. Tá bom. No apartamento térreo no prédio de Pierrot, morava seu melhor amigo. Axel Brosten vivia apenas com a mãe, Madame Brosten, amiga de Emily. Seu pai se afogara 2 anos antes em uma travessia mal sucedida no Canal da Mancha. Pierrot e Axel eram como irmãos, mas nunca brigavam. Axel era judeu e nasceu surdo. Logo cedo, os meninos criaram uma linguagem de sinais e começaram a se comunicar facilmente. Inventaram até símbolos especiais para usar no lugar dos nomes. Axel atribuiu a Pierrot o sinal do cachorro, porque considerava seu amigo gentil e fiel. Pierrot adotou o sinal de raposa para Axel, que era o mais inteligente da classe. Axel sonhava em ser escritor e escrevia muito bem. Isso, muito bem. Vai, Natália. Mais alguma coisa para completar? Seu melhor amigo era Hanschel. Ele era surdo, então eles criaram linguagem de sinais e passaram a comunicar facilmente. Hanschel atribuiu ao Pierrot o sinal do cachorro, porque considerava seu amigo gentil e fiel. E Pierrot adotou o sinal da raposa para Hanschel, que era o mais inteligente da classe. E Hanschel queria ser escritor. E nem a mãe do Hanschel sabia que ele queria ser escritor. Isso. Só o Pierrot lia os escritos do Hanschel. Era a única pessoa em quem ele confiava para mostrar os escritos dele, né? O que ele escrevia. Ok? Certinho. E as histórias que o Hanschel escrevia era com base no que o Pierrot contava para ele, que aconteceu na vida dele já um dia, ou que aconteceu no dia dele. Aham. Ótimo, Natália. Obrigada. Muito bom, Amanda, também. Bom, o Tesarolo. Hanschel era um garoto parisiense, surdo e judeu, cujo sonho... Deixa eu olhar aqui, vou ler a resposta dele. Só um instantinho. Lá. Hanschel era um garoto parisiense, surdo e judeu, cujo sonho era se tornar escritor. Até os 7 anos, foram o melhor amigo de Pierrot, a única pessoa com a qual consegue se comunicar por meio de uma linguagem criada pelos dois. Pierrot era simbolizado pelo sinal de um cachorro e Hanschel pelo sinal de uma raposa. Certinho, Gabriel, muito bom. Ô, Dani. Sim, Pamela. Oi, Pamela. Oi, Dani. Mas também na história, o Hanschel teve que se afastar do Pierrot porque a Beatriz não deixava ele se comunicar pelas cartas também. Sim. E aí, mais para frente, a amizade, né, que era muito próxima, que era uma amizade muito sólida, foi se desfazendo por conta da circunstância da onde o Hanschel foi, da onde o Pierrot foi morar, né? Ele foi morar na casa do Hitler. Como que ele podia ter um relacionamento com alguém judeu, né? Então, a Beatriz logo falou para ele, olha, você não vai poder
tem que esquecer quem você foi, quem você conheceu, de onde você é, até porque ele era meio francês, né? Então ele tinha que esquecer realmente quem ele era. Bom, o Pablo disse que eles nunca brigaram também, é verdade, eles nunca brigaram. E o Vinícius disse que o Henschel teve que se afastar porque os judeus começaram a ser perseguidos em Paris, verdade. Realmente. Começa a ir contra todos os conceitos que ele tinha na cabeça dele, e isso prejudicou muito a amizade dele com o Henschel. Sim, é verdade. Então, acabou que a circunstância da guerra, né, os separou. Claro que foi primeiro a questão dele ter ficado órfão, né, mas ainda no orfanato, eles se comunicavam, né, ele recebeu uma carta do Henschel, né, mas no caso Me perdi, desculpa, porque entrou alguém aqui e eu me dispersei. Sim, se ele tivesse continuado no orfanato, ele ainda assim continuaria conversando com o Henschel via carta e tal, mas como ele foi morar na casa do Hitler, não dava, né? Não ia dar. Enfim, bom demais. Nossa próxima questão fala sobre, número 4, fala sobre quando o Pierrot foi mandado para o orfanato, né? Ele foi mandado para um orfanato pela mãe do Henschel após ficar órfão. E aí, eu peço para vocês falarem sobre o orfanato, as pessoas com quem ele teve contato lá e a história de cada uma delas. Então, quem vai falar? Natália. O orfanato era comandado por Simone e Adele. As coisas do orfanato não eram tão fanáticas quanto a Adele tinha sugerido. As camas eram duras e as cobertas finas demais. Quando havia bastante comida, era tudo sem gosto. Quando era pouca comida, era muito saborosa. Pierrot se dedicou ao máximo para fazer amigos, mas não foi fácil, pois outras crianças já se conheciam bem e não estavam dispostas a permitir novatos nos grupos. Mas seu melhor amigo foi Josette, e o pior órfão era Hugo. Isso, muito bom. Alguém quer falar sobre a Josette e o Hugo? Eu quero falar. Ana? Ficou bem grande, tá? Beleza. As irmãs Simone e Adele Duran, nascidas com apenas 1 ano de diferença, Simone era a mais velha, era surpreendentemente alta, uma mulher linda, com pele escura e olhos castanhos profundos. Tinha alma artística. Já Adele, por outro lado, era baixinha, tinha quadril largo e pele pálida. Não tinha nenhum talento musical, mas estava ocupado o tempo todo e era a mais sociável da dupla. Eles só tomavam banho às noites de quarta-feira e se levantavam às 6h30. Tomavam café, iam para a escola, jantavam, jogavam e iam dormir. Mas não era tão fantástico assim. As camas eram duras e as cobertas finas demais. Quando tinha muita comida, era sem gosto. Quando mal dava para todo mundo, era mais saborosa. Eles passavam a maioria do tempo com Josette, que chegava no orfanato após a morte dos pais no acidente de trem. O pior órfão de todos era um menino chamado Hugo. Tinha cabelo até os ombros. Ele era sobrinho das irmãs. O pai dele morreu 5 anos atrás e a mãe dele se sentiu forçada a ir embora. Ótimo, isso aí. Bom demais. Mais alguém quer complementar a resposta? Eu quero falar. Vai, Amanda. Por causa que eu falei um pouco da Josette. O orfanato era comandado pelas irmãs solteiras Duran, Simone e Adele, desde a morte de seus pais. As personalidades, assim como a fisionomia das duas mulheres, eram completamente opostas, porém mesmo assim eram inseparáveis. Eram felizes juntas, mesmo ainda carregando cicatrizes da morte do irmão mais novo há 5 anos atrás, Jacques. Também havia Hugo, um valentão que tinha Pierrot como principal alvo. Peraí, deixa eu só ligar a luz aqui. Tá. Também havia Hugo, um valentão que tinha como Pierrot principal alvo no orfanato, e Gerard e Mark como amigos. Surpreendentemente, Hugo era sobrinho das irmãs Simone e Adele, sendo filho do falecido soldado, Jacques, como mulher que foi renegada pela família do amado, que, de acordo com Simone,
possuíam conceitos tolos e antiquados sobre pessoas. Hugo também era judeu. Também havia Josette, a única amiga de Pierrot no orfanato. Era falante e muito inteligente, e era 1 ou 2 anos mais velha que o garoto, e chegara no orfanato 3 anos antes, após a morte dos pais num acidente próximo a Toulouse. Ela já havia sido adotada 2 vezes, mas em ambos os casos fora mandada de volta com uma encomenda devolvida ao remetente. As famílias a consideravam insubordinada demais. A vida no orfanato não era extraordinária e luxuosa, mas era sim suportável e básica, com as irmãs Durante dando tudo de si. Isso, ótimo, muito bom. Então, só um detalhe que eu gostaria de salientar aqui, que o livro fala, embora todos vocês tenham falado com muitos detalhes, muito boas respostas, mas o livro fala que as irmãs recebiam todo tipo de criança que fosse órfã, independentemente da raça, da cor, enfim, da religião, elas recebiam independente de preconceito. Isso é um detalhe importante, porque mostra que tipo de pessoas elas eram, né? Que realmente elas faziam aquilo, elas herdaram o orfanato dos pais delas, né? Os pais dela que tinham fundado o orfanato, e elas continuaram o trabalho da vida dos pais depois que eles morreram, e ainda assim acrescentaram esse valor de serem não preconceituosas em relação a que tipo de criança elas iam receber. Tá certo? Beleza. Vamos passar a 5. Então, aí, em relação ao orfanato, junta as respostas todas, dá uma só. Acho que umas 30 linhas dava para responder essa. Vamos lá. A tia de Pierrot mandou uma carta para o orfanato dizendo que ele moraria com ela. Para isso, ele deveria fazer uma longa viagem até encontrar Beatrix. Comente os principais acontecimentos dessa viagem. Quem vai comentar? Eu posso falar? Pode falar, Dani? Natália, eu vou deixar a Pamela começar e você complementa, tá bom? Vai, Pamela. Na hora deles entrar no trem, houve aquele acontecimento com um moço mal vestido lá, que ele esbarrou no moço e caiu no chão, e o moço pisou nos dedos dele. Aí ele usava um casaco preto, longo, calça preta. Ele vestia era como judeu, aí ele agrediu porque o Pierrot estava com roupas de francês. Tá, vamos lá. Vamos, rapidinho, Pamela, vamos separar. São 2 incidentes. Um incidente é com o senhor judeu, é a primeira parte. Depois é que ele tem os dedos pisados, tá? São 2 incidentes separados, mas ok. Conta primeiro do senhor judeu, que foi a primeira coisa que aconteceu. O senhor judeu foi aquele da mulher do trem? Isso, da mulher que estava com a criança, dentro do trem. Ah, tá. É porque eles foram sentar no mesmo vagão. Aí a mulher não queria sentar perto do moço porque ele era judeu e ela era alemã e teve aquela história inteirinha da guerra lá. E ela não aceitava que o filho dela ficasse perto de um judeu. Exatamente. E depois teve o negócio da mão, que ele pisou nos dedos do moço. Isso. Esse homem que pisou os dedos dele, quando ele pôs a mão no chão, ele estava vestido de uma determinada forma. Você se lembra? Como é que ele estava vestido? Ele estava de casaco preto longo, uma calça preta e uma camiseta branca. Eu acho que era tipo traje de... Esse era o do judeu. O outro... Ah, eu não lembro do outro, então. Quem lembra? Só para a gente completar, eu deixo você continuar falando. Daniela, lê os comentários que o Vinícius colocou a resposta dele lá. Oi? Mesmo, tem uma resposta gigante aqui do Lê os Vinícius. comentários que o Vinícius colocou a resposta dele. Por isso que eu vou no chat aqui. Peraí, calma. Vou ler a resposta aqui. E eu continuo falando com vocês. Deve ser o Vinícius, porque ele não fala. Ah, é o Vinícius, ó. Vamos lá. Vamos mutar os telefones e eu vou ler para vocês. Depois a gente completa. Vamos lá. Durante a viagem de Pierrot, houve 3 principais eventos.
O primeiro foi no trem, onde um homem mal vestido entrou no vagão onde estava uma mulher alemã e seu filho. Por isso ela o expulsou por ser judeu. O segundo foi após ele descer do trem, esbarrou em um homem alemão que pisoteou seu braço. E o último foi em outro trem, onde encontrou 4 jovens da juventude hitlerista, é difícil falar isso, hitlerista, e teve seus lanches roubados por um deles, mas mesmo assim sentiu admiração pelo poder que todos os homens fardados alemães tinham. Certinho, Vinícius, isso mesmo. Aí, essa segunda pessoa, como a gente estava falando, que estava começando com a Pamela aqui, essa segunda pessoa estava vestida com um uniforme cinza terroso, tá? E aí ele viu também o símbolo da suástica, ele viu o símbolo da águia, se eu não me engano, ele descreve os símbolos que são símbolos do exército alemão, tá? Eu queria te fazer essa pergunta. Que o livro todo fala sobre uma cruz que tem uma parte dobrada. E aí eu não consegui imaginar muito bem, só que eu imagino que seja o símbolo nazista, não é? É a suástica, exatamente. Eu já vi essa cruz. Ela é, tipo, muito estranha. Sabe aquelas lanças daqueles ninjas? Tipo, vamos dar um exemplo. É meio parecida, não é? Com o quê? Dos ninjas? Tipo shuriken. Tipo, aqueles Shuriken, ninja lança, sabe? É Sei lá, um shuriken. desses tem. Shuriken, lá, eu dos dois. Parece, gente, um Viajou pouco. muito agora. Ele sai da minha cara. Não, parece um pouco shuriken. Parece, eu juro que parece um pouco. Mas peraí. parece Bem mesmo. pouco, mas parece. Coloca pra mim, que eu não sei o que é, não posso ver se parece ou não. Depois eu te mando uma foto do que é, tipo. Tchau, beijo. Depois eu te mando. Depois eu lembro do shuriken, que aí eu falo se parece ou não. Mas é o símbolo do nazismo, aquela é como se fosse uma cruz, né? Assim, só que com a ponta quebrada, com as pontas quebradas, saca? Assim, Isso, do outro isso lado. mesmo que eu tô falando. Então é o shuriken. Ah, então parece um shuriken. Mas aí só falta shuriken Aí, com a tá. ponta quebrada. Confunde com o símbolo budista, porque é a mesma cor, só que virada do outro lado. Não consegui entender, ficou muito ruim o áudio. Mas enfim, e aí também tinha parece que uma águia, alguém se lembra desse detalhe da águia? Que fala, mas eu não me lembro detalhadamente como que é essa águia que está no uniforme. Felipe, Joe? lembra da águia? Não? Não. É a águia que tava na roupa do outro cara lá do vagão? É Ai, peraí. do cara lá Nossa, do uniforme. olha. Mas depois Não tô lembrando. mas tinha, eu sei que tinha, só que eu não lembro os detalhes. Tinha, eu não lembro se era nas costas ou no ombro, não lembro. Isso, eu acho que era no ombro, no uniforme. Então, Nas laterais assim no ombro. aí deixa eu te contar uma história, não sei se vocês já chegaram lá. Esse camarada vai aparecer na casa do Hitler depois, esse mesmo cara que pisou na mão dele. Nossa, esse livro me lembra demais do Menino do Pijama Listrado. É porque Lembra mesmo. E é tipo... E Marcela, não vai defender o Hitler, não, pelo amor de Deus. E tem referência, tá? Ao livro do Menino do Pijama Listrado, Alf, não sei o quê, que é o doutor lá, o cientista, sei lá, médico. É médico, né? Pois é, tem referência. Bom, e aí o terceiro evento, então esse homem cruel, que estava com a família até, com os filhos e a mulher e tudo, né? Pisou na mão do Pierrot, machucou ele, e aí tem o terceiro evento. O terceiro evento foi quando ele encontra essas 5 pessoas, 5 jovens, que faziam parte da juventude hitlerista, né? Que eram os jovens que eram ensinados pelo Hitler para serem soldados, certo? Para crescerem ali com aquele ideal nazista. Eles eram ensinados, né? Vocês já estudaram essa parte da história, não sei se vocês sabem ou não, que o Hitler recrutava jovens, né? Separava eles para estudar todos juntos e eles iam crescendo, né? E assim eles viraram um exército do Hitler lá, de apoiadores, enfim. Fora outras pessoas também. Tem até um filme que retrata isso, que é o Jojo Hitler, ou Jojo Rabbit, que
É da época das crianças que eram motivadas pela juventude hitlerista e tal, pra matar essas coisas. O ódio contra os judeus, né? Exatamente. E o Hitler era um cara com uma sacada muito, assim, interessante, porque ele era muito inteligente, né? Então, o que ele pensou? Ele tem a inteligência que muitos no nosso país não têm, de que a educação é a base de tudo. O que ele fez? Ele pegou essas crianças, botou eles para serem educados do jeito que ele queria, com a doutrina que ele queria, doutrinou essas crianças, né? Ensinou na escola e tal, doutrinou, para quando eles fossem grandes, eles fossem totalmente leais a ele, né? Então, assim, isso mostra, a história mostra que a educação é determinante para a vida das pessoas, certo? E que você pode, sim, você pode manipular as pessoas para o bem ou para o mal por meio da educação que essas pessoas recebem. Então, mostra isso também que o nosso governo não tem muito interesse, o nosso governo, quando eu digo o brasileiro em geral, não estou falando de Bolsonaro ou não, estou falando que a política brasileira de educação há muitos anos, desde que eu sou criança e talvez antes disso, não é voltada para instruir a população nos seus direitos, nos seus deveres, sabe, da cidadania, tudo. Não se pensa nisso. Por quê? Porque o povo que é ignorante, ele é fácil de ser manipulado. Então, ninguém se preocupa muito com a educação pública. Tem educação pública? Tem. Tem educação para todos? Tem escola para todos, mas não necessariamente educação de qualidade para todos. Isso é algo que vem desde quando eu era criança, certo? Não estou falando de governo A, B, C ou D. Não. Estou falando da política de educação brasileira. Eu tenho 40 anos, vou falar dos últimos 40 anos, certo? E isso, certamente, para trás, era desse jeito também. Então, tem gente brigando no chat. Por que vocês estão brigando no chat? A gente está falando mal do Pierrot. Isso, a gente tá falando dele, a gente tá falando muito mal dele quando tá mais velho. Ele fica ridículo. Gente, ele gritou com as criadas. Brigando por causa do Pierrot e perdendo meu comentário? Sim, porque ele perde os princípios, ele fica muito estranho. Pois é. Nossa, ele fica insuportável, um bicho humano. O que acontece? Pois é, anti-humano. Acontece que, vamos pensar nas circunstâncias. Claro que não justifica, não justifica. Mas ele foi parar na casa do Hitler e ele viu um outro lado do Hitler. E a gente também vê um outro lado do Hitler, né? Porque a gente só conhece o lado do Hitler que assassinou milhões de pessoas, né? Enfim, que... Eu estou lendo o chat falando com vocês. Então, mas aí você consegue ver um outro lado. O Hitler que não come carne, o Hitler que gosta de cachorro, o Hitler que ouve música, né? Então, assim, você vê o lado humano do Hitler. Todo mundo fala do lado desumano do Hitler, né? Mas ele era uma pessoa. Então, ele não tinha só coisas ruins, ele também tinha alguns pontos positivos, como todos Mas, nós. Daniel... Sim, Marcelo. O Pierrot também, ele era muito novo, era muito fácil de influenciar ele. Isso. Com tudo, ainda mais ele na Alemanha e todo mundo naquela empolgação e tudo. Querendo ou não, né, ele ia virar aquilo. E aconteceu o quê? O Hitler deu para ele o que ele sempre quis. Ele conseguiu o poder de lidar contra aqueles que o agrediam. Então, porque ele sempre foi considerado pequeno, miúdo, não sei o quê, frágil. Então, ele queria o poder de não ser saco de pancada. Ele não queria apanhar. Eu vi um filme esses dias. Qual foi o filme que eu vi? O nome do filme é O Contador. Não sei se vocês já viram. E aí... já vi. Ele tem um problema e... eu não lembro o que é, que tudo tem que ser do jeito dele. Na casa dele, ele só tem um copo, ele tem tudo só o necessário. Só que ninguém sabe, ele tinha um arsenal de armas que na infância o pai dele contratou pessoas do exército assim, para ensinar ele a se defender, porque muitas pessoas tentavam se aproveitar dele e o pai dele da infância ensinou isso a ele.
para ele sempre ficar no topo da... Isso. Aí, o que isso tem a ver com o Pierrot, com o nosso Pierrot? O pai desse menino contador, que ele era autista, ensinou para ele o seguinte: ou na vida, ou você é saco de pancada, ou você bate, né? Você só tem dois lados. Ou se você bater, você não vai apanhar. Se você apanhar, não vai bater, entendeu? Então, foi mais ou menos o que o Pierrot aprendeu com a vida também. Que ele toda a vida foi espancado, toda a vida apanhou do Hugo, era muito miúdo, apanhou dos meninos no trem da juventude lá, e ele pensava, e ele admirava uniformes também, porque o pai dele também, lá quando ele era criança, tinha um envolvimento com uniforme, teve algum evento com uniforme, então ele admirava, porque ele admirava o pai dele. E o pai dele já falava para ele, olha, ele falava que ele queria lutar na guerra igual ao pai dele, quando ele era bem criança. Aí o pai dele falou assim, então você cuida de ficar do lado certo da guerra. Não sei se alguém lembra que o pai dele falou isso para ele. Exato. Que ele tinha que escolher um lado, e que ele preferisse que fosse a Alemanha. Exatamente, porque o pai dele era nacionalista, né? Ele lutava pela Alemanha. Então, o menino cresceu com isso. Então, ora, ele foi morar na casa do Hitler, na Alemanha, tudo a ver com o pai dele. Então, ele sentiu, alguém falou no chat aqui, que ele mesmo falou que ele mesmo falou que o Hitler parecia muito com o pai dele, tipo, no jeito de agir. Uhum. A gente tem mais ou menos essa impressão de que todo alemão é igual, né? Eu, pelo menos, tenho essa sensação. Tem uma parte que mostra que o Pierrot já tinha essa tendência de querer estar maior que as outras pessoas. Ele não queria ser mais humilhado. No orfanato. Sim, tem uma parte no orfanato que ele até fala com a Josette sobre que não seria melhor ser valentão do que ser a pessoa pequena que sempre sofre. Aí ela diz, não, nem pense nisso, porque não vale a pena. Só que acabou, né, que ele não ouviu ela. Pois é. E aí ele sofreu e ela sofreu mais ainda. Alguém colocou aqui, Beatriz Mayumi. Beatriz, oi. O Pierrot se baseou na frase, os oprimidos serão os opressores. De certa forma, sim, né? Porque quem não está sendo oprimido é quem está oprimindo. Então, né, você vai ser o forte ou vai ser o fraco na guerra da vida, né? Então, nós estamos vendo que é errado. Oi, Natália, fala. No livro todo, quando você fala sobre que o Pierrot, ele queria se inspirar no pai, né? Sim. Aí, no livro todo, toda vez, tipo, quando o homem sapateou em cima do seu braço, o Pierrot admirou o uniforme do homem, né? Quando ele estava lá na casa, lá na montanha, ele teve uma parte que ele viu os quadros de gente, um senhor com uniforme, ele admirou. Ele toda hora ele falou que quando crescer, ele quer ser desse jeito, sabe? Com autoridade, com poder. Com autoridade, exatamente. E ele via no uniforme justamente o que o uniforme simboliza, autoridade e poder. Era o que ele queria, porque ele estava totalmente desfavorecido na guerra da vida, né? Ele já era órfão, era pai, era filho do alemão que perdeu a guerra, a mãe dele morreu, enfim, a vida foi morar no orfanato, apanhou no orfanato, enfim. Então ele queria não ser mais oprimido, fato. E ele via no uniforme essa saída. Tanto que o Hitler, alguém disse que o Hitler era muito bom para influenciar as pessoas, que ele era muito inteligente, Marcelo, né? Era, sim, muito inteligente. E ele era persuasivo e ele sabia usar a força sem usar a estupidez absurda, assim, vamos dizer. Até na hora dele ser violento, ele era sutil. Não sei se vocês perceberam isso, mas ele tinha um olhar, devia ter, né? Eu estou falando pelas descrições do livro. Ele devia ter um olhar tão ameaçador, tão amedrontador, que ele não precisava gritar, ele não precisava sair correndo, nem pegar ninguém pelo braço e sacudir, porque só o jeito dele falar, a forma dele olhar, ele já destruía a pessoa, entendeu? Por medo do que a imagem dele representava. Alguém falou? Parte que ele apareceu de noite no quarto do Pierrot. Nossa, eu fiquei com medo por ele. Você imagina.
Chega Hitler e ele nem tinha noção. Ó, vou falar para vocês. O Pierrot não tinha noção de quem era Hitler. A gente sabe quem é o Hitler, mas o Pierrot não sabia. E ele tinha medo. Ele não sabia quem era Hitler, ele não sabia o que Hitler ia fazer ainda, a gente já sabe. A gente tem medo porque a gente sabe. Mas ele não sabia. Ele só sabia o que a tia dele falava: olha, o senhor dessa casa não gosta de barulho, o senhor dessa casa não gosta, né, de judeu, de francês, enfim, as coisas, as orientações que ela dava para ele. Mas ele só sabia o que os outros falavam para ele. Isso, ele não sabia o que a gente sabe, que matou geral e que estava fazendo campos de concentração e acabando com exterminando as minorias. Enfim, a gente sabe disso, mas ele não sabia. Então, assim, e ele já tinha medo, você imagina só, se ele soubesse tudo que o Hitler fazia, né? Enfim, e eu acredito que também os funcionários da casa também não tinham, assim, muita noção, não, do que ele fazia. Eu acho, porque você moraria com o Hitler se você soubesse o que ele fazia? Porque teve um episódio aí no livro da cozinheira que ela, eu não lembro mais, que ela falou alguma coisa assim, se você quiser, vem aqui, não sei o que, sabe? Sim, gritando, que a Beatrix chamou a atenção dela, falou para ela parar de falar assim, porque ela sabia quem que era o senhor da casa, não sei o quê. Ela falou, eu não tenho medo dele, não sei o quê. A abusada lá da empregada. Eu acho que os únicos que têm um pouco de noção, pelo menos, de quem era Hitler, era a Beatrix e o Ernest. Isso. Eu acho que eles sabiam, eles não gostavam, eles deixam bem claro que eles não concordavam. Então, acho que eles sabiam. Os ideais, eles sabiam quem que era o Hitler. O restante não tinha muita noção, não. Ou então concordava com os ideais deles, né? Mas, enfim. E aí, tanto que vocês já chegaram na parte do meio para o fim, já? Já. Já podemos falar spoilers? Podemos, eu acho. Tanto que o Ernest mais a Beatrix estavam tramando um plano para assassinar o Hitler, né? E aí, vocês sabem disso, né? Dá um ok. Eu não sabia. Eu não tô chocada. Não, então lê o livro, não vou falar mais. Eu também não sabia. Não, calma, eu tô curiosa. Não vou falar, senão é spoiler. Porque vai acontecer uma tragédia depois disso. E aí, enfim. Mas vai rolar um plano para matar o Hitler, só que não vai dar certo, né? Porque Hitler continuou vivo, como a gente sabe. Então, o que será que aconteceu? Tchararã, vai lá, lê o livro que você vai ver o que aconteceu. Mas não foi bom, não. E o pior, quem que ajudou o pior a acontecer? Não vou falar mais nada. Parei. Não, nada. Morreu, né? Marcelo já leu, já sabe tudo. Né, Marcelo? Dá spoiler, não. Não, ainda não. Então, eu acho que ele não vai morrer, não, né? Porque esse livro é apaixonante. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Nessas páginas que eu pedi para vocês lerem, é mais uma fase de transição. Agora eu vou falar só um pouquinho sobre essas páginas para a gente passar para as próximas páginas, né? Nós encerramos aqui a correção, né? Da tarefa. E agora a gente vai passar para os capítulos que eu pedi para vocês lerem. Nesse período que eu pedi para vocês lerem, é um período de transição. Então, ele vai se tornando mais alemão e menos francês, né? E aí, ele começa a ter uma rotina de ir para a escola, de ajudar a colocar comida para as galinhas e tal. Ele começa a participar da rotina da casa, né? E aí, enfim, chega um momento em que ele se encontra com Hitler, porque até então ele não tinha visto o senhor da casa, né? O senhor de Berghoff, como eles falam, né? Depois começam a chamá-lo de Führer, né? Que eu até coloquei aqui, que é o líder, né? Führer quer dizer líder. E aí, foi a primeira vez que ele viu o Hitler. Quando o Hitler chegou e a Beatriz tinha ensinado direitinho como que ele tinha que fazer, ele bateu os tornozelos e disse, Hi, Hitler, né? E aí ele conheceu o senhor da casa. E aí, depois disso, passa o tempo, faz um salto no tempo, e aí a gente tem a segunda parte, que é de 1937 a 1941, que foi quando ele recebeu o uniforme do Hitler. O Hitler deu a tal do envelope em papel pardo, ou de papel pardo. Ele recebeu o tão sonhado uniforme do Hitler. E aí, o que aconteceu com ele? Quem consegue me falar um pouquinho?
Ninguém. Aí ele ficou muito íntimo do Hitler, né? Ele começou a virar amigão do Hitler, tipo, muito amigos, best friends forever. Isso, ele Nossa, começou a admirar o Hitler demais, né? E sim, também ele ele teve aquela começou. sensação de que ele conquistou, que ele subiu, ele se elevou ao nível que ele estava antes, Isso aí. Sim, aí ele Aí, começou a ser grosso com todo mundo em volta dele. né? Tipo, Começou a ser ele começou a arrogante, ficar um muito babaca. seco e muito estranho. porque ele recebeu a autoridade que ele queria. Quando ele recebeu o uniforme, mesmo que sendo de Baixa criança, patente. né? De criança, de soldadinho raso, ele se sentiu o quê? Investido de autoridade. Eu ganhei meu uniforme. Agora eu sou o cara. Sim, E a tanto que ele partir até falou assim, agora eu mereço ser tratado como um soldado do exército alemão. Isso, exatamente. E aí, a partir daí, do contato que ele teve com Hitler, desde quando ele cumprimentou o Hitler a primeira vez, que teve esse contato direto, que ele certamente olhou e admirou o Hitler, quando ele viu, tanto que diz que ele falou com orgulho, do jeitinho que tinha que ser. Né? Ele queria ser um bom soldado, ele queria, né, ter a autoridade. Então, a partir desse primeiro contato, ele começou a se modificar. E aí, o convívio dele com Hitler foi transformando aquele menino doce, ingênuo, frágil, em uma pessoa extremamente arrogante, agressiva e desrespeitosa com as pessoas. Os mais próximos, inclusive aqueles que o alimentaram, que cuidaram dele quando ele era menor. E aí ele foi se virando contra essas pessoas e se chegando mais ao Hitler. Então, a influência do Hitler foi determinante para a mudança da forma de ser do Pierrot, dele encarar a vida. Para mudar o jeito dele ser. Isso, exatamente. Tem uma parte que mostra Sim. que a tia... Posso falar? Pode. Tem uma parte que mostra muito, de uma maneira muito clara, que a tia dele se arrependeu de ter levado ele para casa. Que ela fala que ela pensava que estava fazendo melhor, cuidando dele, estando perto dele. Só que ele começou a mudar tanto que ela nem sabia mais se aquilo iria valer a pena, se ela tinha feito a coisa certa. Isso, exatamente. Ela se questionou: será que eu fiz o certo? Porque, exatamente, ela começou a chorar quando ela viu que ele... Alguma coisa. Vou continuar aqui, lendo. Começou a chorar quando viu que ele tinha virado. Isso, exatamente. Porque ele se transformou realmente. Ele deixou de ser o Pierrot e passou a ser Peter. E aí também tem o nome dele que foi trocado, né, de Pierrot para Peter. Então, essa mudança dele, menos francês, mais alemão e mais alemão quando recebeu o uniforme, aí ele realmente se tornou Peter, né, e era já um menino totalmente influenciado pelo Hitler, e ele meio que substituiu a figura do pai dele pela figura do Hitler. Então, tudo que o Hitler falava era como se fosse o pai dele falando. Ele assimilou isso. Ó, o Hitler é como o meu pai. O Hitler é alemão, ele tem autoridade como meu pai tinha, então o Hitler é meu pai, certo? E ele começou a seguir fielmente tudo que ele falava como se fosse o pai dele. Na conversa que ele teve com a tia dele, que foi bem quando o primeiro sinal que ele já estava totalmente alterado, que ele gritou com uma criada, que eles estavam falando sobre o pai dele, e ele falou que o pai dele foi totalmente fraco por ter deixado a guerra acabar com ele, e que ele não era desse jeito. Ou seja, ele já tinha substituído a figura paterna pelo Hitler, ele já admirava mais o Hitler, ele já queria ser mais como ele, não como pai. Isso aí. Aí ele foi percebendo, ele colocou o Hitler no lugar do pai, e depois ele falou assim, não, o Hitler, ó, é 1000 vezes melhor que meu pai foi só, né, um pouquinho do que devia ser, quer dizer, o Hitler é infinitamente melhor que meu pai, então eu vou seguir esse homem até o final. E aí foi quando alguém falou que a narração até muda, né, quando ele não é mais o Peter, a narração também muda. Na verdade, muda quando Pierrot, né? Ele quando mostra as atitudes grosseiras, se refere a ele como Peter, né? E aí, enfim, não vou falar mais, senão vou dar super spoiler do que vai acontecer, porque vai ter aí um jantar
de Natal, e aí vai acontecer alguma coisa que o Pierrot está envolvido. Enfim, vou parar por aqui, já deu nosso tempo, tá? Vou parar a gravação para continuar falando com vocês só um instantinho, tá bom? Então, encerramos por hoje. Deixa eu só fechar aqui para encerrar a gravação, mas a gente continua falando, tá bom? Quem precisar rever a aula,